Boa noite, pessoal, tudo bem? Deus nos abençoe aí, nos ilumine, né? Muita paz, muita luz aí para todos. Estamos dando início aí a mais um estudo do Amigos do Caminho, né? Pedindo ao Cristo aí para nos abençoar, para nos iluminar. Né? Hoje, sexta-feira, nosso dia de estudo de Evangelho, né? A gente tira as sextas-feiras aí para a gente poder falar um pouquinho, né, sobre temas do Evangelho. E nas últimas sextas a gente tem falado do Sermão da Montanha, né? Então, dessa forma, hoje nós vamos fazer a conclusão desse estudo, né? Vamos terminar o estudo do Sermão da Montanha e, né, tentar fazer um fechamento aí da ideia, né? Lembrando que o Sermão da Montanha é uma das partes mais belas, né, das ideias do Cristo, né? Como diria lá o Mahatma Gandhi, ele é a parte fundamental do Evangelho, né? Dentro do Sermão da Montanha existe ali um roteiro que Jesus está traçando, né, para a humanidade, para a gente enquanto indivíduo, né? E o Sermão da Montanha é também conhecido como as bem-aventuranças, né? Muita gente chama, né, de bem-aventuranças, né, porque Jesus usa esse termo várias vezes, né, os bem-aventurados, né? E a gente está aqui no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, né, na Bíblia, e nós vamos pegar os dois últimos itens, né, do sermão e vamos fazer um fechamento. Tá? Esses barulhos aqui não assustam não, que vocês são os gatos aqui do lado, aqui pulando. Tá bom? Então, né, a gente vai ler tudo, né, só para a gente contextualizar, né, e vamos comentar os últimos. Tá lá em Mateus capítulo 5. Né, boa noite aos que chegam também, né, gente? Vamos cumprimentar os companheiros que estão aí chegando. Vendo Jesus aquela multidão, subiu ao monte, e tendo-se assentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E agora, né, a gente passa para os dois últimos versículos. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E é interessante aqui, né, que Jesus deixa essa questão da paz aqui para o final, né? Jesus coloca os pacíficos aqui, né, como quase que o último, né? Estabelecendo a paz como, né, um requisito para a nossa caminhada evolutiva, né, a paz como uma ferramenta de construção, né, da nossa evolução, da nossa caminhada espiritual. Quando Jesus fala bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, né, nós temos que lembrar, né, que a paz que Jesus oferece para a humanidade, né, não é aquela paz transitória do silêncio, né, não é aquela paz do mar morto, não é aquela paz do esquecimento, né, do silêncio total, e sim a paz espiritual que nasce, né, conforme nos diz lá o André Luiz, lá no livro Nosso Lar, da consciência tranquila do dever cumprido. Toda a construção de paz, né, aqui ele está falando do pacífico, né, também daquela pessoa que não entra na guerra, né, se o contrário da paz é a guerra, o pacífico é alguém que não entra na disputa desnecessária. Não que o pacífico seja apático, né? A gente tem que fazer uma divisão bem grande entre alguém que é passivo e alguém que é pacífico, né? São duas coisas totalmente diferentes, tá? O pacífico é aquele que não recorre à violência e que não recorre à agressividade para se mostrar, para se colocar, para se, né, para lidar com as questões da vida. Quando Jesus ele diz que os pacíficos são bem-aventurados, né, ele está falando com a gente sobre uma postura íntima, a postura da paz interior, do equilíbrio. Nós estamos aqui desenvolvendo características espirituais, nós estamos aí, como diriam lá os amigos espirituais, num mundo de prova e expiação, e muitas vezes nos faltam, conteúdos de intimidade, conteúdos de experiências espirituais para nos ajudarem, a crescer, a melhorar, a lidar com as provas da vida. Na medida que as provas acontecem, nós vamos sendo experimentados. Nós estamos vivendo hoje um momento de prova. Não é o maior momento de prova da humanidade, como muita gente pensa, nem o menor, mas é uma prova diferente das outras. Essas questões aí, que nós estamos vivendo aí do egoísmo, que está sendo exacerbado de maneira
forte, né, com essas questões aí da pandemia, dessa coisa toda, na verdade são testes individuais pelos quais nós estamos passando. Né? Apesar de ser uma prova coletiva, vamos dizer assim, né, cada um de nós vai ser impactado e vai ser, vamos dizer assim, testado de maneira diferente do outro. E a postura da paz, ela vai nascer do quê? Da consciência tranquila. Vamos lembrar que paz, do ponto de vista de Jesus, é um estado de consciência. Os espíritos mesmos falam, o céu e o inferno são estados de consciência. Onde estiverem os espíritos ou seres que estão quites com a consciência, ou seja, estão tranquilos com a própria consciência, nós temos o paraíso, nós temos as regiões espirituais, nós temos os mundos felizes, onde estão reunidos seres que estão em dívida com a própria consciência. Nós vamos ter o quê? As zonas infernais, as zonas purgatoriais, de purgar, de colocar para fora, usando aí um vocabulário da Igreja Católica, que vai ser reflexo da mente daqueles seres que ele vive. Então, em resumo, quando Jesus fala da paz, e fala que o pacífico vai ser chamado filho de Deus, porque Deus é pacífico. Deus não é Deus de conflito. Deus não é Deus de violência, de agressividade, apesar de que muitas pessoas ainda entendem Deus como um ser guerreiro, como alguém que está em briga, em peleja, em combate, porque, na verdade, isso é um reflexo da própria pessoa. Muitas vezes, quando a gente tem uma ideia de Deus, nós emprestamos a Deus características que são nossas. Então, uma pessoa muito aguerrida, uma pessoa que gosta muito de cobrar dos outros, ela vai ter uma visão de Deus como um ser também que cobra, um ser também que é aguerrido. E quando a gente pega a ideia de Deus de Jesus, que ela está ali sendo exemplificada pelo apóstolo João, boa noite, para os companheiros que estão chegando, nós estamos falando das bem-aventuranças, tá? Mateus capítulo 5, bem-aventurados os pacíficos. Bom, boa noite aos amigos e às amigas que chegam. Quando nós estamos falando de paz, nós estamos falando de um estado de intimidade, que nasce do equilíbrio, que nasce da nossa tranquilidade íntima. Conseguir paz é, em resumo, uma conquista interna, uma conquista de intimidade. Nós não precisamos de ferramentas externas para estar em paz ou para não estar em paz. Jesus, quando ele estava sendo interrogado pelo Pilatos, depois de sofrer toda aquela violência que ele sofreu antes de ser crucificado, Jesus demonstra para a gente, como diria lá o Emmanuel, do alto do seu equilíbrio, que ele estava em paz. Ele estava lá massacrado, agredido, extremamente ferido, machucado fisicamente, mas o Espírito de Jesus estava intacto, senhor de si. Então ali ele tinha uma figura em frangalhos, mas a sua essência espiritual estava em equilíbrio. Enquanto que do lado contrário nós temos lá o Pilatos, interrogando Jesus, perguntando quem ele é, perguntando para Jesus quem é a verdade, e nós vamos ver um Pilatos ali totalmente esmagado pela própria consciência culpada, totalmente destruído por si mesmo, detentor de um poder transitório, mas ainda assim incapaz de lidar com os grandes dramas da sua intimidade. Uma coisa que os espíritos falam pra gente. Existem seres encarnados que têm muito poder, mas são incapazes de corrigir ou de curar o próprio coração, o próprio sentimento. Então, na nossa busca de crescimento espiritual, nós temos que nos lembrar qual que é o nosso foco, que é a conquista da paz. Paz que nasce aqui dentro. São coisas para a gente poder refletir aí. E o Sermão da Montanha, ele é, vamos dizer assim, um manual de Jesus para a nossa caminhada evolutiva. Então, para a gente ser feliz, para a gente evoluir espiritualmente, Jesus vai dando as dicas. Olha só, primeira dica: bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, bem-aventurados aqueles que querem aprender, aqueles que não se acham, aqueles que sabem que precisam cada vez mais do conhecimento. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. O manso é aquela pessoa em equilíbrio, portadora da tranquilidade, não da passividade, que não se perde, que está diante de si e dentro de si com autocontrole. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aquele que chora já se sensibiliza com a dor alheia. E aquele que chora já é alguém que, reconhecendo as suas necessidades, já busca o ressarcimento. Porque muitas vezes as lágrimas são reflexos do nosso desejo de melhorar.
Então é melhor você chorar do que fazer chorar. Né? O Liel vive falando isso comigo, meu filho. Né? A melhor coisa da vida é quando alguém bate no você, porque você não está batendo em ninguém. É melhor apanhar do que bater. Tá? Né? Continua Jesus nos ensinando. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E o que é justiça? Justiça é o equilíbrio entre o dever e o direito. A justiça, na nossa caminhada evolutiva, né, é a busca dos nossos deveres alicerçados pelos nossos direitos. E por isso a nossa sociedade hoje ainda é uma sociedade desequilibrada. Porque se nós temos muita vontade de encontrar os nossos direitos, muitas vezes, né, nós temos dificuldade de lidar, né, com os nossos deveres. E os espíritos de luz falam pra gente, né, que a felicidade real é a consciência tranquila do dever cumprido. Interessante, né? Então a felicidade não está em ter direito, e sim em cumprir todos os deveres. As entidades iluminadas já são espíritos que já cumprem com as suas necessidades, né, com seus deveres por amor. Né? O companheiro está falando, eu sou um filho de Deus, com certeza. Né? Se você é pacífico, mais ainda. Né? Todos nós o somos. Né? Claro que Jesus aqui ele está falando de uma maneira didática. Né? Todos os seres do universo são filhos de Deus. Né? Todos nós, tudo que existe, do átomo ao arcanjo, como diria lá o Emmanuel, eu gosto muito dessa frase, né? Todos nós somos filhos do Criador, graças a Deus, né? E irmãos por consequência. E ele continua: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia é a nossa capacidade, né, de perceber a miséria alheia e compreendê-la e atendê-la. O misericordioso é alguém que tem empatia, que tem capacidade para olhar no outro e sentir em si a dor que o outro sente. E consolar o outro, entendendo que o outro também é seu irmão. Né? E agora vem Jesus falando, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados de filhos de Deus. Porque a construção da paz, ela nasce de todas essas outras virtudes que estão sendo trabalhadas. Né? A humildade, o desejo de aprender, né? A nossa capacidade de ter controle sobre si mesmo, né? A nossa vontade de encontrar o equilíbrio entre o dever e o direito, a nossa capacidade de nos empatizar com o nosso próximo, né? São essas caminhadas, são passos, né? Na verdade Jesus está dando um mapa aí da evolução espiritual para a gente. E aí ele vai falar da última: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Né? E ser perseguido, né, é uma coisa interessante, porque nem sempre a perseguição é ruim. Né? Quando a gente acende a luz, é natural que aqueles que estão em treva os persigam. Né? Às vezes tentando apagar a luz, outras vezes buscando se beneficiar da luz. Né? Tem uma história muito bonita no livro Libertação, né? Quando o André Luiz e o companheiro espiritual Rúbio, né, e o Eloy estão na casa da Margarida, lá, que é o personagem lá do livro, né, que está recebendo ajuda, e em determinado momento eles fazem, né, um culto do Evangelho no lar nessa casa, e a espiritualidade acende as luzes do Evangelho dentro daquele ambiente. E aí, nesse momento, né, o André Luiz relata para a gente no livro que inúmeros espíritos sofredores se aproximam daquele lar. Né? E ele fica assim, mas como? Né? Nós estamos aqui fazendo um culto do Evangelho, estão vendo esses espíritos desequilibrados aqui. E aí o amigo espiritual fala, claro, se você abre as portas de um hospital, né, os primeiros que vão vir até ele são os doentes, né, são os necessitados. Né? Se você abre as portas de um posto de socorro, os necessitados vão correr até ele em busca de ajuda. Então, quando nós acendemos a luz do Evangelho na nossa vida, nós seremos perseguidos pelos que precisam de amor, mesmo que eles não entendam. E na vida de Jesus, a gente pode perceber que o Cristo ele atrai as atenções daqueles que gostam e que não gostam dele. Já pararam para pensar nisso? Né? Muita gente fala de Jesus, alguns com amor, outros com raiva. Mas mesmo aqueles que falam com raiva não conseguem deixar de falar, porque a vibração magnética do Cristo atrai. Né? Ela age como um motor que nos movimenta em direção a Ele. Né? E nesse sentido, ele vai falar aqui, ó, bem-aventurados que sofrem perseguição por amor da justiça, ou seja, aqueles que também sofrem por fazerem o que é correto.
Correto para quem? Para quem está do lado de fora? Não. Correto dentro do nível de consciência que ele possui. Vamos lembrar que certo e errado, né, não são fatores para a gente julgar no nosso irmão. Certo e errado é aquilo que eu dou conta de fazer no bem dentro dos meus limites de consciência. Por isso Jesus fala para a gente não julgar. Né? Porque todo julgamento ele só parte do pressuposto de nós mesmos. Então o meu julgamento só serve para mim. Né? O meu juízo acerca do que é certo e errado só serve para aquilo que o Marcelo faz. Na medida que eu começo a julgar o meu irmão, eu começo a aplicar para ele um valor que só serve para mim. Por isso que Jesus fala que a gente deve evitar julgar. Né? Por quê? Porque nós não temos conhecimento da alma do outro para saber o móvel das ações. Claro, né, que nós temos o sistema de justiça, aquela coisa toda que julga o mínimo, né? Mas as condutas íntimas, aquilo que está no coração do ser humano, não nos compete julgar. Né? Por quê? Porque para a gente julgar alguém, a gente teria que entender aquela pessoa em intimidade. E nós temos uma grande dificuldade hoje de nos relacionar, porque no fundo, as nossas relações afetivas são baseadas no egoísmo. Eu quero que o outro me dê, que o outro me complete, que o outro me ame. Eu até dou alguma coisa para aquela pessoa, ou para aquele companheiro, para aquele amigo, ou para aquele filho, desde que ele me dê o retorno que eu espero. Se ele não me der o retorno que eu espero, eu me decepciono, eu sofro, eu choro, eu me desespero. Eu falo que ele traiu a minha confiança. Né? Então, as nossas relações amorosas ainda são relações que são da gente para a gente. Nós queremos saciar o nosso vazio e queremos que o outro se torne aquilo que esperamos. Né? E nos mundos superiores, né, aí nós temos que pensar como que é a relação de amor dos espíritos com a gente. Né? Então imagina os espíritos de luz vêm aqui. O que os espíritos de luz esperam do Marcelo? Que ele seja outro espírito de luz? Não. Os espíritos de luz aprendem a me conhecer porque eles me observam, né? E aprendem a me amar do jeito que eu sou, que é o grande desafio da humanidade. Porque todos nós, né, o Liel que fala isso muito comigo, todos nós queremos ser aceitos. A maior dor do ser humano, espiritualmente falando, é o desejo de ser aceito do jeito que ele é. Né? Mas, ao mesmo tempo, a maior vontade do ser humano é querer que o outro seja o que ele quer. E aí a gente sofre, porque eu quero que todo mundo me aceite do meu jeito, mas eu quero que os outros, que estão do lado de fora, se transformem para agradar o conceito que eu criei deles. Então eu quero que a minha esposa me aceite do jeito que eu sou, com os meus defeitos. Mas eu não suporto os dela e quero que ela mude os defeitos dela, porque senão ela está me decepcionando. E dessa maneira, o que vai acontecer na nossa caminhada aqui, ó, nós não vamos ter justiça. Porque o justo é o equilibrado. E como que os espíritos nos amam incondicionalmente, os nossos amigos espirituais, né, os mentores, né? Por que eles gostam da gente incondicionalmente? Porque eles aprenderam a nos amar do jeito que nós somos. E esse é o nosso grande desafio de encarnado, hoje no planeta Terra e no século XXI. Amar o próximo como ele é. E é tão difícil, né? Nós queremos mudar o outro. Nós queremos que ele seja diferente, que ele goste do que eu gosto, que ele deixe de gostar daquilo que eu não gosto. Né? Nós queremos que o outro se transforme para agradar o nosso conceito. E aí o que vai acontecendo? Nós vamos sofrendo nas nossas relações afetivas. Nós vamos sofrendo, né, nas nossas ligações, nos nossos envolvimentos uns com os outros. E aí nós começamos a nos fechar. Nós começamos a nos tornar pessoas espiritualmente isoladas. Né? Isolado não é isso aqui não, que eu estou aqui dentro do quarto aqui. Ó. Não é isso não. Isolado é quando eu me fecho em mim mesmo e eu nem percebo que o outro existe. Porque eu não quero olhar para o outro, porque eu estou ocupado demais olhando para mim mesmo. E aí nós vamos ter, né, o egoísmo tomando conta da nossa sociedade, da nossa vida. Né? Porque o egoísta diz, que me importa o outro? Estou bem? Estou resolvido? Estou feliz? Que me importa o outro? Eu estou senhor de mim mesmo? Que me importa se o outro sofre? Né? Esse é o raciocínio do egoísta, que não é o raciocínio do Cristo. Né? Diga-se de passagem. E ele fala assim, bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Né? Marcelo, de alguma forma, essas mais paixões não atrasam muito no caminho da felicidade? Sim, não nos atrasam. Elas são, né, quando a gente pensa atrasado, quer dizer que a gente deveria estar mais à frente. Na verdade, elas fazem parte da nossa caminhada. O erro, ele é positivo quando ele nos ensina.
né? Existem coisas no nosso momento espiritual que nós precisamos do contraste para aprender. Né? Nós ainda somos espíritos que precisam da fome para poder valorizar a saciedade. Que precisam do prazer, né? Para poder entender o que é dor dos outros. Nós precisamos da sede para poder saber, né, como é bom estar saciado, como é bom beber água. Então nós precisamos ainda desse contraste, né? E isso faz parte, né, do nosso momento evolutivo. Né? O egoísmo atrasa a evolução? De certa maneira, sim, né? Porque o egoísmo, em determinado ponto, ele é bom. Né? No reino animal, os animais são egoístas, no sentido que eles têm um instinto de conservação e que o instinto de conservação controla eles. Né? Então, se o leão estiver lá no meio da floresta lá, estiver passando fome, ele come os filhotes. Né? Ele come os próprios filhotes dele. Por isso que as leoas caçam. Não sei se vocês sabem disso. As leoas caçam, né? Porque se o Simba vê que não tem comidinha lá, ele manda bronca nos filhotinhos e tudo. Ele come os filhotes. Né? Então as leoas caçam para saciar o leão. Então ele ser egoísta naquele estado, né, é positivo. Tá? Ali não é egoísmo, ali é um instinto de conservação. Ele não sabe o que ele está fazendo. Né? No ser humano, o instinto de conservação se torna aquilo que nós chamamos de egoísmo, que é a vontade que nós temos de realizar e de trazer prazer para a gente mesmo. Né? O que é um egoísta se não aquele que só pensa em si? Né? Então o egoísta ele quer comer mais que todo mundo, ele quer viver mais que todo mundo, ele quer ter o bom e o melhor para ele, quer que os outros, né? Na verdade nem quer nada para os outros, porque ele nem pensa que os outros existem. Né? Então até determinado momento da nossa evolução, o egoísmo é útil. No momento que nós estamos hoje, a humanidade, né, o ser humano, o egoísmo já é uma chaga. Né? O Kardec fala, ó, o egoísmo ele adoeceu. Né? O egoísmo, no nosso momento espiritual, ele já é inútil. Nós temos que nos livrar. Né? E ele fala realmente, sabe, Edu, que o egoísmo ele obsta a evolução. O que isso quer dizer? Ele atrapalha a evolução. Né? Porque a marcha da evolução ela se dá através do quê? No nosso momento atual, da colaboração. Então, nós precisamos sair do nosso mundinho para poder evoluir. E nós vamos ter a primeira escola para não ser egoísta, qualquer família. Os laços familiares, os filhos, os irmãos, as pessoas que são mais próximas da gente, vão nos convidar a sermos menos egoístas. E aí nós vamos entender por que as mães, como a mãe do André Luiz, se elevam para as esferas superiores primeiro. Você chega no mundo espiritual superior, só tem mãe lá. Ó, né? Deve ser um grande dia das mães lá nas esferas luminares. Já parou para pensar por que a mãe do André Luiz está na esfera superior? O que ela fez para merecer estar lá? Né? Ela foi mãe. É a resposta do livro Nosso Lar. Foi mãe e esposa. Ela me paga. Ela não fez uma obra de caridade, ela não dava dinheiro para os outros, ela não carregava ninguém nas costas, ela não curou ninguém, ela não pegou o evangelho. Como é que ela estava nas esferas superiores? Aí o Espírito fala, foi mãe e esposa. Por quê? O que aconteceu? Na época que ela vivia, mais do que hoje ainda, ser mãe é sinônimo de renúncia. Que é algo que trabalha mais o egoísmo do ser humano do que a maternidade. Por isso que muita gente está brigando com a maternidade. Hoje o conceito de maternidade incomoda. Porque nós nunca fomos tão egoístas. Os espíritos falam para Kardec que a chaga da humanidade é o egoísmo. E nós estamos vivendo um momento que os espíritos mais egoístas, que não reencarnavam há muito tempo, estão reencarnando no plano físico. Sim, milhões de entidades reencarnadas hoje, que vieram das zonas inferiores do planeta, dos planos astrais inferiores, estavam lá há séculos sem reencarnar. Espíritos extremamente egoístas que estão reencarnados. E aí quando eles entram numa sociedade que fala muito de altruísmo, de se doar pelo próximo, de fazer o bem, de abrir mão, aquilo cria neles uma reação negativa e violenta muitas vezes. E aí nós vamos ver inúmeros companheiros defendendo o quê? O egoísmo. Nas suas mais variadas manifestações. Porque tudo é para mim, eu. Isso é um sinal de espiritualidade inferior. Os espíritos inferiores são egoístas. O egoísmo e a vaidade, são duas chagas. E os espíritos falam que a vaidade nasce do egoísmo. Porque todo vaidoso é egoísta. Porque o que é o vaidoso não é aquele que só quer saber de si mesmo? Aquele que quer ser admirado só a si mesmo. Ele quer se admirar. E tem o outro, tem o orgulho ainda, o vaidoso, que é a admiração dos outros. Pelo menos eu estou saindo um pouquinho, eu preciso do outro para alguma coisa, tem que ser para admirá-lo. O orgulhoso nem isso precisa.
Porque o orgulhoso ele tem certeza que ele é, não precisa da admiração de ninguém. O vaidoso já deu um passo melhor aí para poder começar a se livrar dessas coisas, né? Marcelo, e quando desde criança você tem certeza de não querer ser mãe, carregar esse sentimento dessa infância, a criança não entende como egoísmo? Gente, nós temos que ver que cada caso é um caso. Né? Para a gente poder, é aquela questão que nós estamos falando do julgamento. Para a gente poder entender alguém ou traçar, né, algum tipo de análise, nós temos que conhecer a história espiritual daquela pessoa. Né? Porque existem regras básicas, mas existem casos particulares. Né? Minha mãe desencarnou dia 13 de 1 de 2021 e alguns da família, pela ambição, nem estão respeitando o luto. Mas e as mães que são egoístas, querem os filhos só para elas mesmas após crescidos? O famoso não corta o cordão umbilical, exatamente. Mas aí nós estamos falando da mãe no ideal, né? Só para responder aqui a questão da mãe, e a gente fala a questão do Alex aqui, né? A Gilmaga e a Mila, né? Elas. É porque tá o nome junto, gente. Por isso que às vezes eu não consigo ler direito. O que acontece? O ideal de mãe, que é a mãe do André Luiz, foi a mãe que doou, né? A maternidade em si não transforma ninguém em espírito de luz, mas é uma ferramenta. Vocês concordam comigo? A maternidade em si é um convite à iluminação, né? As mães heróicas aí que cumprem o seu papel de mãe com amor, né, fazendo aquilo que dão conta, se iluminam espiritualmente. Mas o fato por si só de ser mãe, ou ser pai, ou ser médico, ou ser advogado, ou ser presidente da república, ou ser papa, isso não promove iluminação de ninguém, não. Né? O que nos faz iluminar, o que nos faz crescer espiritualmente, não é a posição na qual nós estamos. É o como nós nos utilizamos nessa posição. Né? É inegável que a maternidade é uma das maiores ferramentas espirituais para se desenvolver o altruísmo e o amor. E se livrar do egoísmo. Então, um espírito muito egoísta que reencarne e seja mãe, ele vai ter uma oportunidade muito grande, uma ferramenta ali, né, para poder vencer isso. Mas ele usar essa ferramenta é uma escolha. Então, ser mãe não é consequência natural, né, de ser mãe, não é você virar espírito de luz. Mas que mais fácil é. Né? Se você seguir lá, né, vamos dizer assim, a trilha da maternidade e fizer aquilo dentro dos moldes, né, da que a sua consciência dá conta, com certeza. Outros não vão dar conta. Né? Nosso amigo Alex está falando aqui, ó. Minha mãe desencarnou no dia 13 do 1 e alguns da família, pela ambição, nem estão respeitando o luto. Muitas vezes é reflexo do egoísmo, né, meu amigo? Porque o que acontece? Nós somos o que somos. Essa que é a grande realidade. No mundo físico, no mundo material que nós estamos aqui, muitas vezes a gente consegue, né, mascarar um pouco do que nós somos. E quando eu falo isso, eu não estou falando isso de maneira pejorativa, não. Né? Até porque a gente tem que lembrar o seguinte, muitas vezes quando a gente falha, a gente tentou muito não falhar. Né? Por isso que é difícil a gente estabelecer julgamento sobre o nosso próximo. Falar, o fulano é um safado, vagabundo. Não, às vezes ele tentou segurar o egoísmo dele o máximo que ele deu conta. Aí depois que a mãe desencarnou, o negócio aflorou. Né? Então, assim, a visão da espiritualidade sobre isso, né, é que o egoísta sempre sofre. Porque o egoísta, ele nunca está saciado, ele sempre quer mais, 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 mais. Exatamente porque ele se sente vazio. E ele busca preencher a própria intimidade com coisas materiais, com satisfações, com gozos, com prazeres, né? E ele vai estar sempre vazio, né? Porque o egoísmo não é o caminho. Nós já estamos no nível evolutivo que nós precisamos de outros valores que não sejam o egoísmo, né? Já estamos chegando lá. São as nossas atitudes no bem, sim, né? A gente está falando aqui, bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Nós estamos falando das mães aqui, né, dos espíritos de luz, chamado mãe. Né? Claro que, né, como a gente está falando aqui, né, boa noite para os que chegam. O fato de alguém ser mãe não quer dizer que ele vive com espírito de luz. Mas a ferramenta é muito boa. Né? Então a maternidade é algo que ajuda você a evoluir espiritualmente. A paternidade também, se a gente utilizar da maneira adequada, com certeza. Né? Porque muitos companheiros aí que são pais se tornam, né, exemplos de amor. Né, de renúncia. Então, assim, a ferramenta, ela não quer dizer que você vai ter trabalho. Você pode ter a melhor picareta do mundo. Se você não começar a usar ela para cavar, você não acha o tesouro, não. Ela pode ser uma picareta de diamante. Né? O outro que não tiver a picareta é para cavar com a mão e conseguir achar.
Né? Então a ferramenta interfere? Sim, ela facilita. Né? Mas, no final de tudo, o que conta é o que nós fazemos. Ó, Jesus continua. Né? Porque deles é o reino dos céus. O que é o reino dos céus? O céu é o estado de consciência. Lembra? Pai nosso que estás nos céus. Olha essa frase de Jesus, que legal. Né? O Lucas fala que o céu é a representação da nossa consciência. E lá no livro dos Espíritos também fala isso. Céu e inferno são estados de consciência. Tem um livro do Kardec, né, chamado O Céu e o Inferno, que conta várias histórias de espíritos desencarnados que vão lá contar para o Kardec, através dos médiuns, né, como que eles estão no mundo espiritual. E o que o Kardec constata, né, com essas histórias todas, é que o céu e o inferno são reflexos de consciência. Onde está a consciência culpada, inferno. Onde está a consciência tranquila, está o céu. Né? E por isso Jesus fala, porque deles é o reino dos céus. Por quê? Porque o reino dos céus é o reino da consciência tranquila. É o estado de consciência íntima, de equilíbrio. Fiz o que eu dei conta. Ser mãe é bom demais, mas quando nós perdemos um filho, a dor é imensa. Com certeza, minha amiga, né? Eu diria que nem é imensa, é inimaginável, né? Porque quem não tem um filho, né, não consegue imaginar. Né? Quem tem vai tentar imaginar, mas mesmo assim não é a mesma coisa. Né? Mas ser mãe, né? Como diz o poeta americano, tem um poeta americano que eu gosto muito de falar, ser mãe, né? Ele fala que mãe é o nome de Deus na boca das crianças. Né? Um poeta, esqueci o nome dele. Né? E o que acontece? Ser mãe é estar conectada para sempre. Porque não existe limite para o amor. Não existe distância para o amor. Um coração de mãe vai até o seu filho onde ele estiver. Lembra da mãe do André Luiz? Foi lá buscar ele lá no umbral. Né? O André Luiz estava lá perdido nas regiões trevosas, a mãe dele nas esferas iluminadas, e em nenhum momento ela deixou de trabalhar por ele. E, né, na maior alegria dela depois da desencarnação foi o que? Foi o resgate do filho. Foi quando ela conseguiu resgatar o André Luiz. E ela nem estava lá presente na hora, né? Ou então estava invisível, né? Quem sabe? Né? Ninguém sabe, lá no livro não fala. Né? Mas pensa nisso. Né? O pecado também é consciência. Sim. Né? O que é pecado? É tudo aquilo que fere a nossa consciência. Né? Então, quando que eu estou pecando? Quando eu estou fazendo alguma coisa que machuca o que a minha consciência diz que é certo. Ou seja, então eu não posso dizer que meu irmão está pecando. Né? Porque a gente está dentro da nossa intimidade. William Makepeace. Continuando, amigos, né? Jesus vai fazer o término aqui, ó. Bem-aventurados sois quando vos insultarem e vos perseguirem, e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. É interessante que Jesus promete a recompensa no reino dos céus para ele. Tá vendo aqui? Né? Fala assim, ó, bem-aventurados são vocês quando eles falarem mentira de vocês por minha causa. O que Jesus está dizendo ali? Que vai falar, o cara é mentiroso, ladrão, não é isso. Bem-aventurados, né, quando as pessoas acharem uma coisa de vocês e a consciência de vocês disser outra. Porque no final, somos nós com a nossa consciência, que é a janela divina pela qual nós comunicamos com Deus. A consciência é, né, o nosso Wi-Fi com o Criador. A consciência, né, é o nosso aparelho, é o número de celular, o nosso WhatsApp com Deus. Entendeu? Você está aqui, ó. Né, quer falar com Deus? Manda o WhatsApp lá para a consciência que Deus vai te responder através dali. O segredo é esse. Né? E aí Jesus fala assim, grande é a vossa recompensa nos céus. Porque a recompensa não é algo que você vai ganhar lá no mundo espiritual, não. A recompensa é a consciência tranquila de dever cumprido. É um estado de equilíbrio espiritual que nasce da gente saber que a gente fez o nosso melhor. Essa é a verdadeira recompensa. Não é ouro, nem tesouro, nem a vida eterna, porque isso aí já é nosso. Né? Nós já somos espíritos eternos. Né? Nós já somos destinados a ser felizes. A recompensa que Jesus falou é a recompensa de poder olhar para si mesmo e estar em equilíbrio com a própria consciência. Tesouro no céu, né?
o tesouro que Jesus fala, né? E que os profetas, que eram os grandes emissários da espiritualidade, a maioria deles, né? Claro que tinha uns ali que era meio complicado, né? É estado de consciência. E, né, Jesus vai terminar, né, as bem-aventuranças. Claro que depois ele continua o sermão dele, mas, né, em outro aspecto, né, ele não está falando mais da bem-aventurança, né, ele está falando agora do sal da terra, aquela coisa toda. Ele está falando da importância de cada um de nós como multiplicadores do evangelho, né, que é a continuação. Mas a ideia básica do Sermão da Montanha é nos despertar para o nosso potencial divino, nos dar uma linha de conduta a seguir, né, buscar aprender, buscar ser equilibrado, buscar ser amoroso, buscar cumprir os nossos deveres, buscar equilibrar nossa mente, buscar prestar atenção no nosso próximo, né? Buscar o comportamento da paz. Isso vai facilitar o nosso processo evolutivo. Esse é o caminho que Jesus ensinava. Por isso que os discípulos de Jesus na época dele eram chamados de seguidores do caminho. Não sei se vocês sabem disso. Né? A palavra cristão veio depois. Isso é invenção do Lucas, coisa de grego. A palavra cristã é a palavra grega, né? Porque Cristo em grego quer dizer Messias, né? Quer dizer ungido, tá? Messias na língua de Jesus quer dizer ungido. O cara que jogava óleo na cabeça, né? Você ficava ungido. Então é o Messias, um ungido, né? E em grego a palavra para ungido é Cristo. E aí o Lucas, que era bem esperto, né, falou assim, em vez de ficar chamando de seguidor do caminho, vamos chamar de cristão, porque, né, primeiro, o grego era a língua mundial. O grego na época de Jesus era o inglês. Todo mundo aprendia o grego. Né? Então qualquer pessoa mais simples possível, que, né, conhecia uma ou duas palavras em grego. O grego na época de Jesus era o inglês hoje. É a mesma coisa. Né? E aí o Lucas dá um nome grego, né, para os cristãos, né, para que facilitasse as pessoas entenderem que eles são. Fala, os cristãos, sei o que é isso. Né? Porque as palavras em aramaico eram as palavras difíceis, esquisitas, né? A maioria das pessoas não sabia falar aramaico, né? Quando muito latim, né? Mas o grego todo mundo conhecia. Tá? O espírito malfeitor interfere em nossa vida para continuar sendo egoísta, mesmo que queiramos aprender a nos livrar dos pensamentos negativos? Olha, um espírito desequilibrado ele é atraído pelo nosso pensamento. Né? Então um egoísta vai ser atraído por um egoísta. Ou seja, um espírito egoísta ele vai ser atraído pelo meu egoísmo. Né? Claro que quando isso acontece, ele vai influenciar a gente. Né? E vice-versa. Nós também vamos influenciar ele do lado de lá. Né? O egoísmo a gente vai trocando ideia, vamos dizer assim. Né? Qual a melhor forma de a gente poder superar isso aí? É o esforço contínuo no bem. Né? Ou seja, a gente tem que se esforçar para vencer as nossas más inclinações, que é uma das características do homem de bem que o Kardec, né, fala lá pra gente. O que isso quer dizer? Né? Em miúdos, vamos dizer assim. Os espíritos nos influenciam? Sim. Mas é possível se livrar dessa influência? Sim, às vezes até com pouco esforço. O que acontece é que muitas vezes nós nos comprazemos da influência dos espíritos, a gente gosta. Né? Por quê? Porque os espíritos nos incentivam em situações e desejos que são agradáveis para a gente. Então, né, por exemplo, o avarento, o cara que gosta de dinheiro. Né? O nome mesmo já diz. Ele gosta. Ele sente prazer com o dinheiro na mão. Né? Então, o espírito desencarnado ele vai incentivar ele naquilo que ele gosta. Né? Então, assim, não existe obsessor para uma coisa que você não tem pendor. Ou seja, não vai chegar um obsessor aqui, alcoólatra. Né? Ele pode sentar aqui do meu lado, o espírito mais alcoólatra que existe no plano espiritual, ele não vai me fazer beber, porque eu não tenho desejo da bebida. Né? Então a influência dele é inócua, não funciona comigo nesse aspecto. Né? Mas, por exemplo, se chega um espírito com uma outra situação da qual eu tenho dificuldade, o vínculo se cria. Né? Então por isso que a gente tem que se aprender a se observar. Mas mesmo quando tem afinidade, imagina que eu sou alcoólatra e tenho um alcoólatra desencarnado aqui, com esforço, né, com a ocupação útil do tempo. Né? O Lucas fala sempre que a gente está em algum caso de obsessão, alguma pessoa precisando de ajuda, o Lucas sempre recomenda para as pessoas que querem se livrar, né, das companhias espirituais inferiores, das obsessões, dos vícios, né? Ele fala assim, rouba o tempo do seu vício. Né? Isso quer dizer o quê? Todo o tempo útil que você tiver, que você poderia estar usando para poder realizar o seu vício, ocupa. Se ocupe o máximo possível, de preferência com coisas boas. Rouba o tempo que você dedica ao seu vício. Que aí você consegue se condicionar e se libertar dele. Né? Isso quer dizer o quê? Normalmente a gente, quando tem um vício, né, vamos dizer o egoísmo. Né? Quando que o meu egoísmo se manifesta? Quando eu estou à toa.
quando eu não estou ocupado. No meu trabalho é difícil ser egoísta, porque eu estou dentro de um ritmo. Né? Na escola é difícil ser egoísta, porque eu estou no ritmo. Apesar que o egoísmo pode se manifestar, mas vamos pensar, por exemplo, uma pessoa que é viciada em pornografia. Né? Vamos pegar um vício bem comum. Né? Como que a pessoa se liberta da pornografia? Se a gente for analisar, né? Que hora que as pessoas mais usam pornografia? Quando elas estão sozinhas. Olha aqui, eu tô aqui, ó, sozinho no meu quarto aqui, ó. Na verdade, no meu quarto não, no quarto dos meninos aqui, né? Então, se eu quisesse aqui, ó, quietinho aqui, abrir meu celular aqui e começar a ver coisa que não deve, né? Pra minha esposa, eu tô fazendo live, né? Olha só, né? Vocês estão entendendo? Então, o que é útil para mim não entrar num comportamento desequilibrado? Eu usar meu tempo bem. Então, eu tô aqui, ó, tô fazendo live, tô estudando, tô com a Bíblia na mão, tô com o Evangelho, né? Tô com meus gatos aqui do lado, aqui, tô conversando com vocês. Então, se eu tivesse um defeito, né? E como eu tenho vários, né? Não tenho tempo de usar esse defeito. Não dá pra eu fazer o meu defeito aqui. Não dá pra me falar mal dos outros aqui agora com vocês, porque nós estamos fazendo isso de Evangelho, né? Imagine que esse seja o meu defeito, né? Então, a solução, né, para a gente vencer um defeito, um vício, é ocupar nosso tempo com algo de útil. Por isso que os espíritos falam assim, vai fazer campanha do quilo, vai visitar um asilo, vai fazer uma leitura edificante, né? Você chega a fazer atendimento fraterno, né? Aí chega aquele moço, aquela senhora, filho, vai ler um livro, vai participar da reunião de estudo. Aí você fala, mas isso não vai resolver o problema. Vai. Sabe por que vai? Porque quando você vai fazer uma leitura, você não está vendo pornografia. Quando você vai visitar, né, o asilo, você não está pensando em sexo desequilibrado. Quando você vai lá fazer campanha do que na casa espírita, você não está pagado um boteco para beber. Quando você assiste a palestra, você não está enchendo a cara de droga. Quando você está lá na casa espírita carregando cesta básica para ajudar os outros, você paga um pacote de arroz, né? Você não está falando mal dos outros. Apesar que a gente fala mal dos outros na casa espírita também, meu Deus, né? Mas pelo menos contém, né? Porque os espíritos estão aqui, né? Não fala mal não, né? Então, assim, o segredo é tomar o tempo do vício. Por isso que o pior momento para nós é as férias, gente. Nossa, o Lucas ele põe a mão na testa quando eu falo que eu quero férias. Eu falo, férias? Não, né? Você pode ver, se a espiritualidade quer corrigir alguém, eles enche a pessoa de trabalho. Por isso, no plano espiritual, o espírito não paga, né? Para pensar nisso, né? Porque eles estão se condicionando a fazer o bem o tempo todo. E isso já produzindo efeitos, né? Porque você vai fazendo amizade, você vai criando construções de laço, né? E o que acontece? O que nós mais adoramos, aos olhos espirituais, é a pior coisa pra gente, que é a ociosidade. Porque muitos de nós não estão preparados para viver na ociosidade, né? Ficar muito à toa, né? Mente vazia, oficina do diabo. Então eu tô aqui à toa, não tem nada pra fazer, não tem palestra, não tem casa espírita, não tem estudo no Instagram. Vou começar a pensar no que não deve. Vou começar a falar mal dos outros. Vou começar a ver coisa que não deve no meu telefone. Vou começar a maquinar o que não deve. Começar a ter ciúme dos outros. Começar a ficar pensando, o que ele tá fazendo agora na rua? Né? Porque eu estou ocioso. Vou ter vontade de beber. Nossa, eu tô aqui. O que eu faço? Tem nada a fazer. Sabe uma coisa? Eu peguei aquele uísque lá debaixo da mesa. Beber. Mas pra você beber, não tinha nada pra fazer. Eu fui bebendo. Entendeu? Se eu estivesse batendo laje na casa do vizinho, eu não tava bebendo. Né? Pelo menos ia ser mais difícil, né? Apesar como as pessoas bebem, né? Tô brincando, né, gente? Tô falando de N situações, porque tudo isso tem a ver com a perseguição. A gente acha que ser perseguido é quando alguém briga com a gente, né? Ser perseguido também aos olhos do Cristo é se entregar, né, aos ataques das trevas. E muitas vezes as trevas, né, nos pegam de calça na mão. Quando Jesus diz bem-aventurados os mansos de coração, né? Na verdade Jesus fala bem-aventurados os puros de coração, né? Ele fala bem-aventurados os mansos e os puros, né? O Espírito sabe que você busca o bem, ele vai desviar ou não. Buscar o bem ainda não é fazer o bem, né? O que muda, ou que afasta um espírito, é a nossa mudança real. Claro que o desejo do bem é a grande ferramenta que vai dar partida nesse negócio, né? Mas, por exemplo, eu falo assim, ó, eu sou manso de coração, mas eu ainda cultivo um vício. Esse vício, essa ação de cultivar o vício vai ser a porta aberta para o obsessor me visitar. Existem histórias muito interessantes, né, de pessoas muito equilibradas, às quais os espíritos obsessores têm acesso a determinados momentos. Então, por exemplo, né, imagina uma pessoa que está buscando, está se equilibrando, está fazendo tudo que ela dá conta de fazer no bem. Né? Mas durante 1 hora por semana ela para assistir alguma pornografia, alguma coisa. Nesse momento os espíritos obsessores têm acesso a ela.
né? Por quê? Porque ela, claro que não vai ser uma coisa constante. Se ela tivesse um desequilíbrio tanto por tempo, é muito pior, né? Mas o que afasta os espíritos é a nossa mudança íntima. E na verdade nem afasta, transforma. Muitos espíritos obsessores, espíritos desequilibrados, vendo a mudança das pessoas que eles acompanham, mudam também, e para melhor. E acontece às vezes até do espírito melhorar antes que a gente. Às vezes o obsessor, ele larga o vício antes da gente. E a gente que age como obsessor dele, que a gente fica chamando ele mentalmente, inconscientemente, vem cá, eu tô me sentindo tão sozinho, né? Então toda a questão, né, a mansidão de coração é uma construção, né? Ou seja, nada é imediato, não existe transformação mágica assim, ó, pronto, acabou. Fiquei manso agora, os espíritos vão tudo embora. Não, não é assim que funciona, não é mágico, né? Existe uma luta, um processo de transformação, de mudança. Vocês vão ver que, né, lá no Evangelho, nós vamos notar o seguinte: os companheiros que estavam no Evangelho são pessoas que evoluíram, cresceram muito. Mas você vai ver que tem uma história ali, né? O Pedro que conheceu Jesus, né, lá em Cafarnaum, o Pedro que morreu em Roma lá no ano 64, se eu não me engano, tem uma história, tem mais de, né, vamos botar aí, tem mais de 40 anos de Pedro. 40 anos de luta contra si. Então, aquele Pedro que morreu lá em Roma não era o mesmo Pedro que encontrou com Jesus, né? O Pedro que encontrou com Jesus era uma pessoa muito mais difícil, né? Muito mais arrogante, muito mais agressiva, né? Mas o que houve? Houve um processo de quase 40 anos de transformação daquele ser, né? Que foi aplicando em si os ensinamentos de Jesus, e no final da vida dele se tornou aquele Pedro lá, que espírito de luz lá que ele era. O potencial já estava nele, tanto é que Jesus chamou, né? Mas ele não vigou o Pedro em uma semana. Jesus tocou na testa dele, agora você vai pedir luz. Não é assim, né? O Paulo de Tarso, né? O Paulo de Tarso, ele viu Jesus lá no estado de Damasco, né? Jesus apareceu para ele, né? Agora acredita em Jesus, ele mudou? Ele não mudou, não. Ele mudou o conceito dele. Mas ele continuou arrogante, ele continuou difícil de lidar, né? Ele continuou se sentindo um dono da verdade, né? Para ele se transformar num ser melhor, teve toda uma trajetória que durou quase 40 anos da vida dele. Lê lá o livro Paulo Estevam. Né? Então, assim, muitas vezes esse processo se inicia, né, com buscar o bem. Né? Mas o ataque das trevas vai continuar. É um processo, às vezes, de uma encarnação de mais de uma vida. Né? A transformação. Mas o que a gente tem que ter como foco, sabe, Alex? É que toda conquista no bem, ela se torna eterna. Então, quando a gente dá um passo para se livrar de um desequilíbrio, né, esse passo consolida. Uma encarnação é suficiente para virar o espírito de luz? Não sei, depende de onde que o espírito está. Né? Por exemplo, se for um espírito que já tiver conquistas muito grandes, por exemplo, no campo da inteligência, é mais fácil. Né? Porque aí vem o amor e o negócio vai igual um foguete. Né? Se for um espírito muito simplório, tá lá, um espírito mais primitivo, onde Neandertal, ele não vai virar espírito de luz, é uma encarnação. Né? Mas imagina uma entidade inteligentíssima, né, que estava desequilibrada e que direcionou agora a sua inteligência buiana. Pode estar. Ele desencarnou muito melhor do que ele chegou, você pode ter certeza. Né? Ele ficou um espírito de luz, ser iluminadíssimo lá. Ele já tinha deu uma iluminadinha boa. Né? Mas ele não virou um João Evangelista. Pode ter certeza. Né? Porque o João Evangelista tinha mais de 1000 anos de evolução na frente dele. Mas é um processo. Existem espíritos que estão ali, que é uma questãozinha ali para ele poder vencer as suas dificuldades, e aí o salto evolutivo é muito grande. Imagina o Emmanuel. Né? Um bom exemplo é o Emmanuel, sabe, Jaci? Pensa no Emmanuel. O Emmanuel lá quando ele era o Públio Lento, senador romano. Arrogante, senhor de Ciro, né? Recusou seguir Jesus porque ficou com vergonha, né? Quem é que eu sou? Esse cara aí, vou seguir esse cara, né? Olha o Públio Lento no final da vida dele. Né? Apesar dele passar a vida inteira dele querendo vingar do Tibério, né? Que foi quem mandou matar a mulher dele, né? E do Tibério, não, do Nero, né? O Públio Lento morreu de ódio, né? A Lívia desencarna no ciclo romano, né? E o Públio Lento reúne a família e fala assim: esse cara vai ter o que ele queria. Eu não tenho poder para derrubar ele, mas por trás ele vai ver, né? E o que o Públio Lento começa a fazer? Ele começa a tramar por trás para derrubar o Nero, né? Ele começa a colaborar. Na verdade, estava se vingando do Nero. Né? Ele estava se vingando porque a mulher dele já era espírito iluminado. Né? A Lívia foi lá para os planos iluminados, ficou aí lá no plano físico, lá cego e com raiva. Né? Mas você vai notar que no final da vida, o Públio Lento já era um espírito muito mais equilibrado que no começo. Né? Ou seja, houve um salto.
né? Houve uma modificação evolutiva ali, ó, muito grande, né? Ele se tornou um espírito de luz, é difícil, porque o que é um espírito de luz? Né? Se a gente for pensar que é um ser perfeito, não. Mas se a gente fosse analisar o que ele era no início da encarnação dele, quando ele foi para Jerusalém, quando ele foi para Israel, e o que o Publio Lentulus era quando ele morreu lá na erupção do Vesúvio, nós vamos ver que tem uma mudança muito grande, né? No caso do Pedro, contato direto com o Cristo, deve ter feito muita evolução, muito diferente na evolução dele, com certeza, como fez em todos nós, né? O Leal fala que a estadia de Jesus na Terra impactou na evolução da humanidade inteira. Tá? Só de você estar no mesmo ambiente físico que o Cristo já teve, você no planeta Terra, isso já te impacta. Tá? E nós estávamos por ali também. Né? Então, assim, o Pedro, quando reencarna, já era um espírito que já tinha o desejo do bem. Né? Que é o ideal. O desejo do bem é o primeiro passo. Mas o Pedro é um espírito difícil, ele era preconceituoso, ele era agressivo, ele era violento, né? Ele era um cara que não levava desaforo para casa, né? Ele era extremamente preconceituoso, inclusive com mulher, né? Com doente, com rico, com romano, com alimento. Tinha um monte de preconceito. Né? Você lê o Evangelho, você vai ver. Com o tempo, Jesus vai ensinando para ele, através das provas, o que aconteceu? O Pedro foi levando paulada da vida. Né? Negou Jesus. A lição. Que lição foi essa de ligar a Jesus? Ele saiu dali outro homem. Foi uma queda. Né? Mas nessa queda ele cresceu. Né? Então nós vamos pegar a trajetória do Pedro, nós vamos ver que quando ele desencarna, o Pedro que desencarnou ali era um ser que já estava numa condição espiritual muito melhor do que ele estava antes. Mas eu posso comparar o Pedro com o João Evangelista? Não. O João Evangelista, quando ele reencarnou, ele já era mais evoluído que o Pedro no final da vida. Né? Mas tem uma história espiritual diferente. Né? Mas em per si, ou seja, o Pedro com o Pedro, nós vamos ver uma grande transformação. O Paulo de Tarso é a mesma coisa. Eu posso dizer que o Paulo de Tarso é mais evoluído que o Pedro? Não. Mas eu posso dizer que o Paulo de Tarso saiu da encarnação vitorioso? Né? Que ele venceu muita coisa, ele saiu muito melhor do que ele. Com certeza. Né? O Paulo de Tarso abriu o caminho dele para as esferas iluminadas, foi ali, ó. Foi com Jesus, né? Se ele desencarnar do jeito que ele era o Saulo, ele ia ser um espírito trevoso, gente. Pensa bem, né? Ia ser um perseguidor de cristão. Jesus foi lá e deu uma força para ele, né? Jesus foi bonzinho ali. Né? Mas a gente fala assim, deu uma força para ele, ele faz com todo mundo, tá, gente? A espiritualidade tem métodos de contatar todos nós, tá? Jesus não chama um a um. Tá, né? O Paulo só ficou famoso porque a história dele, porque ele falava isso para todo mundo, mas Jesus não chama a todos. Né? São coisas para a gente poder pensar, né? Para a gente poder refletir. Né? A grande construção do Evangelho não é, a gente não é uma disputa evolutiva. Né? Nós não estamos aqui para disputar com quem evolui mais rápido. Né? Nós estamos aqui para ter a certeza de que todos nós vamos chegar. Todos nós vamos evoluir. E existem ferramentas, né, que Jesus vai permitir que a gente receba. Né? A maternidade aí é uma ferramenta de evolução. Aí. As mães evoluem mais rápido. Né? Quando você está no plano espiritual, o cara fala assim, ó, tem aqui 2 caminhos para você. Aqui, ó. Você vai ser rei da Inglaterra, você vai ser mãe. Escolhe a mãe. Porque é mais fácil a mãe evoluir do que o rei da Inglaterra, principalmente o rei da Idade Média. Hoje até é mais fácil, porque eles não têm muito o que fazer, né? Só fica lá aparecendo, né? Mas assim, ser mãe é mais fácil. Eu lembro que uma vez o Chico estava conversando com o pessoal lá na casa da prece. Chegou uma dona lá e falou: Chico, eu sei que eu fui na última encarnação. Ele falou assim: é mesmo, minha irmã? Ele falou assim: foi uma princesa muito bonita, Chico. Foi muito rica, muito bonita, muito inteligente. Ela era linda, é uma princesa. Aí o Chico olhou pra ela com a cara de Chico, né? E falou assim: é mesmo, minha irmã, foi mesmo. É uma princesa linda demais. E a moça foi embora toda feliz, a dona, né? E aí, quando os companheiros da casa espírita cercaram o Chico, falaram: Chico, você é doido? Você falou que a dona foi princesa, você tá enganando ela, Chico. Né? Ela tá ali obsedada com essa ideia de ser princesa e reforçou isso aí pra cabeça dela. Falou: não, ela foi princesa mesmo, meus filhos. Né? O Emmanuel tá aqui falando com a gente que as princesas, os reis, os caras poderosos, tá tudo lascado aqui encarnado hoje, ó. Né? As mães, os jardineiros, os copeiros felizes, as donas, as empregadas domésticas, os servos humildes, estão todos nos planos iluminados lá, ó, que aprenderam renúncia, né? Os reis, as rainhas, os caras poderosos, tá tudo encarnado aí hoje aí, ó, lascado, né? Achando que é alguma coisa, enquanto os planos superiores tá cheio lá das mães, lá dos espíritos, né? Que renunciaram a tudo, que fizeram bem, e é verdade, né? Então quando você começa a achar que você é rei de alguma coisa, vai que é, hein? Que é, né? Isso não é uma coisa boa de se lembrar, não. Tá? É melhor ter sido uma mãe humilde. Se você tivesse sido uma mãe humilde, se tivesse seguido o conceito espiritual, né?
Tem uma história assim, né? Se eu tivesse seguido o conceito do guia espiritual, se eu tivesse seguido o conceito do meu guia espiritual lá no Egito Antigo, né? Eu não tinha largado as esculturas para ficar atrás do Moisés com a espada na mão, igual idiota, lá matando os outros, lá enfiando a espada na goela dos outros em nome do Moisés, né? Aí eu fui fazer besteira, aí eu tô aqui hoje, eu não sei esculpir nem massinha. Fui tentar fazer um negócio de massinha pro meu menino aqui, sai uma coisa tão grotesca, né? Que você escultura, tá lá, passado, né? Todas as formas de mãe, com certeza, meu amigo. O que é mãe? Mãe é biológica? Mãe é quem cuida. É uma frase, né? Parece até clichêzão, né? Mas não é não. Né? Mãe e pai não são só biológicos, não. Né? Verdadeira mãe e verdadeiro pai. Mãe é uma missão espiritual. Existem alguns, né? Porque algumas pessoas não podem ter filhos por alguns motivos. Talvez para poder valorizar talvez a questão da maternidade, que em outras encarnações não foi valorizado, ou talvez para desenvolver nessas pessoas o senso de maternidade coletiva. Aqueles que não podem ter um filho seu vão ter os filhos dos outros como seus. Né? Falando de experiência pessoal minha. Eu sou casado, né, com a minha amada companheira, eu tenho um filho, né, que é o meu querido Luke, né? Mas eu sempre quis ter muitos filhos, né? Nas vezes passadas eu tinha muito filho, né? E o que acontece? Eu tive um, mas a minha esposa, do primeiro casamento dela, tem 3. Ou seja, nós temos 4 crianças aqui em casa. Crianças, os meninos já são tudo, a maioria já é grande, né? Mas eu os amo tanto quanto. Né? Se eu não tivesse tido meu filho, eu teria com os filhos, né, com os meus enteados, o mesmo vínculo que eu tenho de amor. Então muitas vezes a gente não pode ter os filhos que a gente tem, mas a gente tem a oportunidade de ter outros. Existem muitas crianças precisando de afeto. Né? E a gente não faz nada de útil em dar afeto, porque são espíritos que são ligados a nós. Os meninos aqui de casa eu sei tudo, que são tudo ligados ao meu coração. Né? Então, na verdade, é uma oportunidade de reencontro. Né? Ao invés de ficar pensando que a gente está sendo castigado ou coisa do tipo, na verdade é uma oportunidade de a gente poder estender os nossos laços. Né? É muito fácil amar quem é do seu sangue. Né? E até a sociedade facilita isso, mas amar o outro é um grande desafio pra gente. Não estou falando nada de bom, não. Sou melhor do que ninguém, não. Né? Mas é um presente. Um presente ter a casa cheia. Eu sempre gostei. Né? Então, assim, e sem contar também que todos os animais são nossos filhos. Meu filho tá dormindo, os meus filhos, um tá dormindo no guarda-roupa e outro ali, os outros filhos aqui, ó. Tem um outro dormindo lá fora. Tem 3 filhos aqui, além dos 4 aqui, ó, né? Os gatos e o cachorro, né? Os animais também são nossos filhos. Tem gente que se fazem mães e pais dos animais, né? Então, assim, são coisas que a gente estende o conceito, né? E estender o conceito é sempre bom. Em vez de pensar no castigo, pensa no aprendizado e em novas oportunidades. Então, às vezes, a pessoa não pode ter um filho biológico, ela está sendo convidada a sair dos limites da maternidade biológica para abraçar a maternidade em grau mais amplo. Né? Como tem mães que perdem os seus filhos, né? Que também são convidadas a abraçar a maternidade num nível superior. Marcelo, quem criou o meu filho foi os meus pais. Será que porque eu não criei que sofro muito pela partida dele? Às vezes eu me pergunto isso. Não, porque o laço existe, minha querida. Né? Pode ter certeza que se você tivesse convivido o tempo todo, você também né? Você também teria sofrido. Né? Mas todo sofrimento, né? Vamos lembrar que para vencer o sofrimento, vamos cultivar a esperança. E Jesus com certeza está à frente desse caminho aí. Vocês vão se encontrar ainda. Né? Eu tive 4 abortos, hoje teve 2 adotivos. Deus abençoe. Né? Porque muitas vezes também quando os abortos também são às vezes tentativas de uma entidade que está ligado a gente de reencarnar. Talvez esse espírito não consiga reencarnar agora. Talvez ele venha como seu neto. Sabe? É muito comum que às vezes um espírito não reencarna naquele momento e ele vem, vamos dizer assim, né, de outra forma. Como um neto, um sobrinho, um afilhado, que vem, tá? Né? Nossa, você respondeu meu pensamento. Meu marido não pode ter filho. Nunca pensei em ter filhos meus. Mas tenho meus cachorros e esses com filhos é um amor incondicional. Sim, ama, minha amiga. O amor é tudo, né?
Se você sentir falta, se você quiser adotar, fantástico. Se não, dedica seu amor a quem está à sua volta. Seja um animal, os animais também são nossos irmãos, né? Seja uma criança que você conheça, um afilhado, um sobrinho. Gente, amor nunca é demais, né? Então vamos doar amor. Boa noite. Quando amamos um amigo como um irmão, mas sente que o mesmo tem muita inveja, como ajudar este amigo? A inveja nasce do egoísmo, né? Então, como trabalhar a inveja? Favorecendo o altruísmo do outro, né? Trabalhando, né? E dando exemplo, né? A gente ajuda o outro a mudar através dos nossos exemplos, né? E é uma constante, né? Uma das coisas também do amor é entender o outro do jeito que ele é. Também a gente não pode forçar a barra, cada um está no seu momento, né? Mas vai dando exemplos, vai dando toques, né? Vai convidando o companheiro a ver além um pouquinho, né? A inveja normalmente nasce da insegurança, do medo, né? Do desconhecimento. Então, trabalhar o conhecimento, trabalhar a confiança, trabalhar a amizade, vão minar a inveja. Lembra? Não é brigar com o defeito, é tomar o tempo dele e fazer alguma coisa útil no lugar. Então, se você está trabalhando virtudes, falando de coisas positivas, a pessoa não vai ter tempo de maquinar na inveja, ela vai maquinar menos. Né? Pessoal, nós terminamos aqui o Sermão da Montanha. Né? Na próxima semana nós vamos estar aí aberto aí com o tema, né, que o pessoal do, né, escolher, né, quem quiser escolher um tema aí para o nosso estudo de Evangelho da semana que vem. Né? Normalmente a gente estuda o Evangelho aqui do Novo Testamento, né? Então quem quiser lá uma passagem, um tema, né? Fique à vontade. Né? Nós estamos terminando o nosso estudo da noite, mas ele vai ficar salvo aí no GTV, né? A gente só sai, já salva aí, já fica disponível aí para quem quiser participar, né? O companheiro entrou agora, né, meu amigo, né? E a gente já está no finalzinho, mas vai ficar salvo, né? E o amor egoísta, a pessoa não percebe, seja com seu filho, seu animal, seu. O amor egoísta é um amor que vai virar um amor positivo um dia. Nós temos que trabalhar ele, né? O egoísmo ele tem que ser, vamos dizer assim, curado, né? E o amor nos pressupõe doação. Uma hora a gente vai ter que doar pelo outro e a gente vai trabalhar esse egoísmo, tá bom? Meus amigos, né? Muita paz, muita luz. Lembrando que no domingo nós temos estudo do nosso livro Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 10 do Nosso Lar. Domingo, 8 da noite, nós vamos continuar o estudo, se Deus quiser permitir. Né? Queria agradecer a todos, né? Queria pedir a vocês aí, né, que a gente possa se unir nesse momento, numa corrente de prece, pedindo a Jesus por todos aqueles que precisam, nos hospitais, nos presídios, nos nossos lares. Pedimos, Senhor, pelos nossos entes queridos, por aqueles que amamos, por aqueles que precisamos aprender a amar. Pedimos, Senhor, por nós mesmos, necessitados que somos, de paz, entendimento e afeto. Senhor Jesus, abençoa nossa família, nosso lar, nosso coração. Faz, Senhor, que as nossas mãos possam ser extensões das tuas, que possamos consolar, servir e ajudar quem precisar. Fica conosco, divino amigo, hoje e sempre. Que assim seja. Meus amigos, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Né? Domingo nós estamos aí no capítulo 10 do livro Nosso Lar. Tá? O vídeo vai ficar salvo aqui e lá no YouTube também. Com Deus, muita paz, muita luz. Boa noite.